Olá! Hoje, 29 de janeiro de 2026, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. Uma data muito importante. E para nossa análise de hoje, nós temos em mãos duas reportagens que nos ajudam a entender o que essa data significa na prática. Isso. Uma delas traça um panorama mais amplo da luta por direitos e a outra nos leva para um universo muito específico, os desafios no acesso à saúde reprodutiva. E a gente vai ver que há um contraste gritante aí, né? Exato. A missão é explorar justamente esse contraste entre as conquistas no papel e as barreiras da vida real. E esse contraste, sabe, é o fio condutor de todo o material. Uma das reportagens nos mostra um Brasil de avanços legais, com decisões importantes do Supremo, por exemplo. Sim. Mas, logo em seguida, essa mesma reportagem nos joga na realidade brutal da violência, da exclusão no trabalho. E a outra fonte faz um zoom nisso. Exato. Focando na gestação de homens trans. Ela revela como um sistema de saúde, que deveria ser um lugar de cuidado, muitas vezes se torna um espaço de invisibilidade e desrespeito. Entendi. Juntas, elas mostram que a luta não é apenas por leis, mas por transformar a realidade do dia a dia. Certo. Então vamos começar pela origem. A data 29 de janeiro não surgiu do nada, né? Não mesmo. Ela foi estabelecida lá em 2004 como resultado de uma campanha chamada Travesti e Respeito. Que foi um ato político muito potente. Exato, dentro do Congresso Nacional. O que fica claro na leitura é que isso nunca foi pensado como uma celebração vazia, mas como um marco para cobrar direitos básicos. Saúde, educação, emprego. Exatamente. A visibilidade nesse contexto é apresentada como uma estratégia de luta. E é aqui que aquele abismo que a gente mencionou fica explícito. Fica muito claro. Porque, assim, de um lado você tem decisões históricas do STF que permitem a retificação de nome e gênero sem a exigência de cirurgia. O que, do ponto de vista legal, é uma revolução. Uma revolução. No entanto, o que os relatos e os dados mostram é que, na prática, essa cidadania ainda é negada em espaços fundamentais. E essa negação vem acompanhada de uma violência que é difícil até de dimensionar. As fontes trazem dados que são, francamente, assustadores. Muito assustadores. O Brasil segue como o país que mais assassina pessoas trans e travestis no mundo. Pois é. Em dossiê da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, registrou 80 assassinatos em 2025. 80. Mas o dado que mais me chocou foi o do projeto Trans Murder Monitoring. Entre 2024 e 2025, o Brasil foi responsável por quase 30% de todos os assassinatos de pessoas trans registrados no mundo. 30%. É um número que expõe uma crise humanitária. E ao analisar quem são as vítimas, o quadro fica ainda mais nítido, né? Sim. A reportagem sublinha que a esmagadora maioria é de pessoas transfemininas e negras. Isso mostra, assim, sem sombra de dúvida, que a transfobia no Brasil não anda sozinha. Ela está entrelaçada com o racismo e a misoginia. É uma violência com alvo e cor. Exato. Mas, espera. Se o Brasil tem esses avanços legais, decisões do STF que são referência, como é que essas duas realidades conseguem coexistir de forma tão extrema? Essa é a grande questão. Uma coisa não deveria, em tese, começar a anular a outra. O que as fontes dizem sobre esse paradoxo? Então, essa é a pergunta que o material explora. O que as fontes sugerem é que existe uma distância enorme entre a mudança da lei e a mudança da cultura. Ah, entendi. Conceitos que estão arraigados nas instituições, nas relações do dia a dia, isso leva muito mais tempo. Faz sentido. Uma coisa é o Estado reconhecer um direito no papel. Outra, completamente diferente, é um empregador, um professor ou um policial respeitar esse direito na prática. E tem uma ressalva importante na reportagem, né? Tem. Que uma queda nos números de um ano para o outro pode nem significar melhora, mas sim subnotificação, o que torna o problema ainda mais invisível. Para tornar isso menos abstrato, as matérias trazem histórias de vida,
A Diana Beatriz é muito emblemática. Nossa, muito. Ela passou mais de 20 anos, de 2000 a 2022, completamente fora do mercado de trabalho formal. 20 anos. É uma vida inteira. É uma vida inteira. A citação dela na reportagem é de cortar o coração. Não tinha mais perspectiva alguma, nem acreditava que alguém ia me dar a oportunidade de emprego. E a história dela é o rosto de uma estatística devastadora que a ANTRA também levanta. Qual? Estima-se que apenas 4% da população trans tem um emprego com carteira assinada. E a raiz disso está na educação. Mais de 70% não conseguiu concluir o ensino médio. Nossa. Muitas vezes por causa do bullying, da evasão escolar forçada. É um ciclo de exclusão que começa na sala de aula e se perpetua por toda a vida adulta. Mas a história da Ana Beatriz tem uma virada, certo? Sim, e é um ponto crucial. O divisor de águas para ela foi um curso de formação na Casa de Andaluzia, uma instituição em Fortaleza. Ah, sim. Foi lá que, nas palavras dela, ela entendeu que podia estar em qualquer espaço da sociedade. Que virada de chave. Total. Essa mudança de perspectiva, de recuperar a autoestima, o senso de pertencimento, foi o que a impulsionou. Hoje ela é gerente de uma loja no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, um lugar de alta visibilidade. Então a presença dela ali não é só um emprego. De jeito nenhum. É um ato político. Mostra para outras pessoas trans que é possível, sim, ocupar esses espaços de liderança. A reportagem então contrapõe essa história com a visão da produtora cultural Núbia Calumbi. Ela traz uma perspectiva mais estrutural. Isso, mais crítica. Ela argumenta que datas e histórias individuais são importantes, mas não bastam. E ela usa dois conceitos que me pareceram muito fortes: a busca por uma existência qualitativa e por uma empregabilidade saudável. O que isso significa? A análise da Núbia Calumbi é o que conecta tudo, sabe? Empregabilidade saudável não é só ter um crachá. Certo. Ter um emprego onde você não seja só tolerado, mas respeitado. Onde você não seja a cota trans da empresa, mas um profissional valorizado por suas competências. E a existência qualitativa? Aí vai além. Calumbi aponta que enquanto pessoas trans não estiverem liderando seus próprios projetos, escrevendo seus próprios roteiros, dirigindo seus próprios filmes... A narrativa sobre elas vai continuar sendo controlada por outros. Exatamente. Então o insight aqui é brutal. Não adianta celebrar a inclusão se o papel dessa pessoa for só simbólico ou subalterno. Perfeito. A verdadeira mudança só acontece quando ela tem poder para criar e liderar. É a diferença entre ser um personagem e ser o roteirista da própria história. Perfeito. É a luta para sair do lugar de objeto de uma história, muitas vezes uma história de dor e sofrimento, e se tornar o sujeito que controla a própria narrativa, mostrando a complexidade, a alegria e a potência de suas existências. E quando a gente fala em controlar a própria narrativa, imagino que existam áreas onde essa disputa é ainda mais íntima, mais invisível. Com certeza. A segunda reportagem que temos aqui mergulha exatamente nisso, focando na saúde reprodutiva de homens trans. É um lugar onde o corpo, a identidade, a narrativa pessoal estão em constante negociação. Exatamente. E a matéria já abre com uma crítica certeira. Quando a gravidez de homens trans aparece na mídia, é quase sempre como uma curiosidade, um homem grávido, sabe? Sim, um espetáculo. Isso. O que desvia o foco da questão real, que é a falha sistêmica do sistema de saúde em acolher essas pessoas. A reportagem usa termos duros como invisibilidade institucional e despreparo generalizado, citando uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Como esse despreparo se manifesta no consultório? Olha, ele se manifesta de várias formas, desde as mais sutis até as mais violentas. O ginecologista Emanuel Nasser, que é entrevistado, lista algumas. Por exemplo? Profissionais de saúde que se recusam a usar o nome social ou os pronomes corretos, perguntas invasivas desnecessárias sobre a genitália ou a vida sexual e até comentários moralizantes que questionam a identidade de gênero da pessoa. Nossa. O Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT, confirma que esses relatos são extremamente comuns.
É a mesma lógica de exclusão, mas num momento de extrema vulnerabilidade. E isso tem consequências práticas, imagino. Consequências graves. Uma delas é que, como o planejamento familiar tradicional ignora completamente a existência de homens trans, muitos só descobrem a gravidez tardiamente. E aí chegam ao serviço de saúde já com a gestação avançada. Exato! Isso significa que perdem todo o acompanhamento inicial do pré-natal, que é crucial. Além disso, o medo do preconceito faz com que muitos evitem procurar ajuda médica, o que aumenta os riscos. A matéria entra num ponto que me pareceu muito específico e revelador. A questão da hormonioterapia com testosterona. Ah, sim. A prática padrão no Brasil é recomendar a suspensão total durante a gravidez. Mas a fonte indica que isso não é um consenso global, certo? Sim, e aqui estão um dos pontos mais interessantes. A suspensão abrupta da testosterona pode causar um sofrimento mental imenso, reativando a disforia de gênero. Que é aquela angústia, né? Exata, angústia causada pela incongruência entre o gênero e o corpo. O antropólogo Dan Caio Souza Lemos, um dos especialistas citados, aponta que estudos e práticas no Canadá e nos Estados Unidos já mostram que é possível manter a terapia hormonal em doses seguras, com acompanhamento, e que os benefícios para a saúde mental são enormes. Espera aí, então a prática comum no Brasil pode estar, na verdade, indo contra o que seria melhor para o bem-estar psicológico da pessoa com base em evidências de outros lugares? Exatamente, e isso ilustra perfeitamente o que a reportagem chama de necessidade de uma abordagem biopsicossocial. Explica isso melhor. O cuidado não pode ser só bio, focado apenas na biologia da gestação, no útero, no feto. Ele precisa ser psico, considerando a saúde mental, a disforia, a ansiedade. E precisa ser social, entendendo que aquela pessoa vai enfrentar um mundo de preconceito. E até dentro de casa, às vezes. Com certeza. A fonte menciona que até a família, às vezes, interpreta a gravidez como um sinal de destransição, como se a pessoa estivesse voltando a ser mulher. Uma ideia completamente violenta e equivocada que causa um sofrimento tremendo. Ok. O cenário é complexo e, em muitos momentos, desolador. Mas as fontes apontam para alguma luz no fim do túnel. Onde estão os avanços práticos? Sim, e é importante falar sobre eles. Ambas as reportagens mostram que, apesar de tudo, há movimento. Certo. A primeira menciona o crescimento de políticas de inclusão em empresas, ações afirmativas em universidades, mas a segunda reportagem detalha avanços muito concretos e recentes na saúde, que são verdadeiros divisores de água. Como, por exemplo, a mudança na declaração de nascido vivo. Parece um detalhe burocrático, mas a matéria dá bastante peso a isso. Porque o impacto é imenso. Uma decisão do STF de 2024 determinou que o documento, que é o primeiro registro do bebê, use os termos parturiente, mãe, e responsável legal, pai. O que isso muda na prática? Antes, um homem trans que deu à luz era forçado a ser registrado como mãe da criança. Uma violência legal contra sua identidade. Essa mudança garante que sua identidade como pai seja respeitada desde o primeiro minuto. É o reconhecimento do Estado. Exatamente, de que a paternidade dele é legítima. E também teve uma mudança vinda do Ministério da Saúde, uma portaria. Como ela funciona? É a portaria número 1693, também de 2024, explicando de forma simples, ela desvincula o acesso a serviços de saúde do gênero no documento de identidade. Ah, isso é enorme. É gigantesco. Ou seja, um homem trans com nome masculino no RG agora tem o direito garantido de acessar um ginecologista, um obstetra, porque o critério passa a ser sua anatomia ter útero ou ovários, e não o que está escrito no papel. Derruba uma barreira burocrática enorme. Que era usada como desculpa para negar atendimento ou causar constrangimento. O fascinante é como essas mudanças de cima da lei abrem caminho para soluções de baixo, na prática. Exatamente. A reportagem conecta diretamente essas novas portarias à criação de iniciativas como o programa Transgesta. Certo. E dentro desse programa nasceu algo muito prático, uma caderneta de pré-natal específica para homens trans. E não é só uma questão de trocar palavras. Como assim? O documento foi co-criado com base nas experiências reais dessas pessoas.
Ele inclui sessões sobre saúde mental, disforia, relações familiares, hormonização, temas que uma caderneta convencional jamais abordaria. E já se sabe se isso funciona na prática? Sim, a matéria cita uma pesquisa-intervenção que testou o uso da caderneta. E a conclusão foi que ela reorganizou completamente a experiência do cuidado. Que ótimo. Os profissionais de saúde se sentiram mais preparados e os gestantes se sentiram mais acolhidos. E aqui vem um insight poderoso. A solução não foi criar uma clínica especializada para pessoas trans, separada de tudo. Foi adaptar o serviço que já existe. Exato, adaptar o SUS para que ele se tornasse inclusivo. Isso mostra que é possível transformar o sistema por dentro, o que é uma solução muito mais inteligente e escalável. Então, tentando amarrar tudo, nós partimos do significado político do 29 de janeiro, passamos pela realidade chocante da violência e da exclusão e aprofundamos nesse caso da saúde de homens trans gestantes, onde vimos tanto o despreparo do sistema quanto avanços recentes e muito promissores. Isso. E acho que a ideia central que conecta todos esses pontos é essa distância persistente entre o direito formal e a experiência vivida. É sempre essa questão, né? Sempre. O reconhecimento legal é o ponto de partida indispensável. Sem a decisão do STF ou a portaria do Ministério, nada disso seria possível. Mas as histórias de Ana Beatriz, as provocações de Núbia Calumbi... E a jornada no consultório. Exato. Tudo isso mostra que a inclusão real exige muito mais. Ela exige a transformação de protocolos, de sistemas e, fundamentalmente, de mentalidades. Para fechar, tem uma citação do antropólogo Dan Lemos na reportagem sobre saúde, que eu acho que captura bem esse momento de transição. Qual é? Ele diz: o sistema de saúde não foi pensado para pessoas trans. Mesmo assim, vivemos atualmente um estado de experiência de inclusão. Podemos afirmar que ele avança, e isso é bastante positivo. É um otimismo cauteloso. Exato. Reconhece o problema, mas também celebra o avanço. É o tom perfeito para encerrar, e me deixa com uma última reflexão, que volta à fala da Núbia Calumbi. As fontes que a gente analisou focam muito na mudança institucional. A empresa que contrata, o hospital que acolhe. Que são passos vitais. Vitais. Mas a ideia dela sobre autonomia criativa me parece ir além. E isso levanta uma questão para se pensar. Qual? Para além de garantir segurança e acesso, que é o mínimo, como seria uma sociedade que não apenas tolera ou inclui, mas que ativamente busca, valoriza e se deixa transformar pelas narrativas, pela arte e pelas criações de seus cidadãos e cidadãos trans? O que a gente ganha quando essas vozes não estão apenas presentes, mas estão liderando?